Olá, aquarianos e aquarianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao canal ao canal Ilha Mágica Magic Island Tarot. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta, e vou fazer a tua leitura a partir de agora. Leituras do signo de Aquário vão ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Se você conhece as outras posições fortes no seu mapa, assista também. Meu bem, te convido a conhecer meu outro canal, @aresiliente. Lá a gente tem leituras canalizadas diariamente às 7 horas da manhã e leitura de signos todo domingo. Vamos lá, amados mentores, anjos de guarda, o que Aquário precisa saber hoje? Aqua, vou fazer uma leitura no formato de 9 cartas, tá? Manás, ponto de partida, ego, inteligência, evolução e habilidade. Naudis, a carta do sofrimento e da dor, necessidade, solidão e constrangimento. Tá, a gente tá passando, sinto que já estamos passando, tá, Aquário, por um período de provações que provocam o nosso ego. Até onde a gente consegue ir sem olhar para dentro de nós. É como se a gente estivesse passando por algum tipo de sofrimento, ou de teste, ou de desconforto, ou de dificuldade física, emocional, mental, justamente para que a gente olhe para dentro do nosso ego. Ela olha com um olhar, o que a gente chama de olhos vazios, né? Ela tá com os olhos vazios. Ela tem aqui uma sujeira sobre o chakra frontal, tá? E ela tá com uma expressão de sofrimento, o rosto todo sujo. Aqui a gente tá falando de alguém que tá com a energia em desequilíbrio, tá? Pode ser interessante você buscar alguma técnica de limpeza ou de harmonização dos teus chakras, tá? Indico reiki, indico radiestesia, indico meditação muito fortemente, tá? Principalmente porque a gente tá movimentando aí energias fortíssimas. A gente está se aproximando de um período de Mercúrio retrógrado, a gente está entrando num período de Urano, né, no signo de Gêmeos, que vai mexer muito com o nosso mental. Chakra frontal fala da clareza para enxergar além do que os olhos podem ver, tá? Então a gente pode estar falando com o Aquário uma profunda confusão mental. Sempre que a gente entra numa fase da nossa vida de confusão mental, que a gente tem a sensação que algo grande está vindo, mas nunca vem, é um sinal para a gente trabalhar questões do ego, tá? Da gás, superar, ciclo, reerguer-se, reavaliar, mudança de atitude, tá? Fechou com o que a gente já estava falando. Quando a gente fala de questões do ego, sempre está falando de padrões negativos de comportamento, de soberba, de arrogância, de isolamento, né? Eu consigo sozinho, na minha vida sempre tudo é sempre sozinho. Aqui tem algum tipo de comportamento que você já vem desempenhando há muito tempo, provavelmente herdado do seu sistema familiar, que precisa ser tratado, tá? Precisa ser revisto. Mas que você hoje não consegue perceber, tá? Porque você não tem energia suficiente. Você já fez os primeiros movimentos desse ciclo, tá? Se você parar para perceber esses dois, ó, espiral cósmica que fala de orientação já, ó, ponto de partida, o início da jornada é um portal, né? E tem um formato bem parecido com o final do ciclo, né? Então aqui eu começo numa jornada obscura, eu não sei o que eu vou enxergar lá na frente, a luz é uma luz fria, toda enfumaçada, tem montanhas que falam de grandes obstáculos, tem esse ponto de partida aqui que fala, né, de um período sombrio, e aqui tem você chegando a algum lugar, finalmente as nuvens se dissipando, finalmente o sol nascendo, finalmente as montanhas não são mais tão assustadoras, finalmente eu posso enxergar. Só que o portal começa na água e termina lá na terra e nas montanhas. Tem uma cura emocional para ser feita nesse meio, tá? Então aqui eu posso estar falando com um aquariano que desenvolveu algum método de defesa, de autoproteção, e que hoje já não te serve mais, hoje já não te ajuda como te ajudou lá atrás, hoje te atrapalha. Às vezes, Aquário, por mais que você saiba exatamente o que as pessoas à tua volta precisam, você tem que oferecer o que elas querem e entregar o que elas precisam. Se você oferecer o que elas precisam, elas não vão ir até você, entende? Ninguém quer meditar, as pessoas querem paz interior.
Não sei se tu consegue perceber isso. Então, quando a gente diz, faça meditação, a pessoa ouve, vou ter que ficar sentado, parado, não tenho tempo, não consigo, sou ansioso, né? Então, às vezes, a gente tem que oferecer o que os outros querem e entregar o que eles precisam. Seja lá o que isso quer dizer aí na sua jornada. Eu sei que você é inteligente o bastante para conseguir traduzir isso para a tua realidade. 7 de água, alguém que foi seduzida por ilusões. 3 de água, que até teve algum tipo de vitória, de comemoração por algum tempo, mas provavelmente não se sustentou. As de ar, até que você foi chamado a criar alguma coisa nova. E esse novo começo está sendo desafiador. 8 de água, está sendo desafiador porque você ainda tem energia de apego, você ainda está apegado a algum modo antigo de fazer as coisas ou de ver o mundo. Ou você tem muito medo. Eu posso estar falando com um aquariano, uma aquariana que passou por um grande despertar e agora tem medo de voltar para o mesmo lugar, né? Então é como se você estivesse se retendo, se controlando, com medo de voltar para um lugar que você já esteve antes. Esse medo é bom, é genuíno, ele te ajuda de certa forma, mas você já está seguro, tá? Você já aprendeu a lição, você já pode soltar esse medo de repetir os mesmos erros, tá? Você não é mais a mesma pessoa que cometeu esses erros lá atrás. 5 de ar, mas existe uma dúvida gigantesca, existe uma dúvida, uma angústia, é como se você já... Eu sinto que você está confiante com o caminho que você escolheu, mas os resultados não aparecem e é a falta de resultado que te deixa desconfortável. Exemplo, eu posso estar falando com um aquariano que quando o dinheiro não está entrando, fica ansioso, se desestabiliza, mas quando o dinheiro está fluindo, você fica na paz de Deus, né? Porque você está feliz com o que você faz, você está conectado com o que você faz, só precisa ver o resultado, né? Não necessariamente dinheiro, né? Mas é resultado. Você gosta de ver o resultado. Quando você não tem resultado, não tem feedback, isso pode te levar a te questionar, tá? Que é natural do ser humano. Nove de terra, mas o resultado vem, tá? Só precisa sair dessa energia da dúvida. O que mais te atrapalha hoje, Aquário, é essa energia da dúvida, da insegurança. Para aquarianos que gostam de estudar, você pode pesquisar aí sobre transurfing. Transurfing é uma técnica de física quântica. Rei de ar, o nosso consulente veio só no final, tá? Você veio aqui só na última linha. Vamos ver, por que você veio só na última linha? É que tem muita coisa que não depende de você acontecendo, tá? A gente pode estar falando que o resultado que você quer já não depende mais de você. 8 de ar. O que você podia fazer, você já fez. Cavaleiro de água. O que você podia fazer, você já fez. Agora depende de você mudar um padrão, tá? Não vejo que como fazer mais esforço seja a resposta. A resposta aqui tem um padrão mental, não é na matéria, não é atitudes que você precisa mudar. Você precisa mudar a forma como você vê uma situação, a forma como você enxerga a sua realidade. Por isso que eles indicaram transurfing. Pode ser interessante também para quem está no comecinho da jornada do despertar, para quem não tem muito conhecimento ainda, você pesquisar sobre Joe Dispenza. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, mas pode te abrir aí algumas janelas. Deepak Chopra também, e o Vadim, que eu não consigo lembrar o sobrenome. Vamos lá. 8 de copas... 7 de copas com 8 de copas. Tá pedindo para você evoluir, tá? 7 de copas é quando eu me deixo levar pelas ilusões. 8 de copas é quando eu começo a entender que tudo aquilo ali que tá posto não é meu, que o apego não me ajuda mais e que tá na hora de eu seguir em frente. Mas para eu seguir em frente, eu tenho que lidar com essas questões emocionais. É o exato momento onde eu adquiro maturidade e consciência e percebo, caramba, essas ilusões, elas existem dentro de mim, não fora de mim. Né? Se não existisse esse lugar de ilusão dentro de mim, eu jamais me iludiria com o externo. Então eu preciso dentro de mim me afastar desse lugar favorável para as ilusões. 3 de espadas com 3 de águas. Aquilo que não mata engorda, né? Então tem alguém aí que tá sobrevivendo, tá sobrevivendo muito, né?
tá falando de uma obesidade mental aqui, tá? Então, coisas que poderiam te deixar muito feliz, que na verdade acabam te deixando muito inseguro e insegura. É como se você tivesse perdido a capacidade de comemorar, tá? O 3 de copas com o 3 de espadas fala de até quando eu tenho motivo para estar feliz, eu acabo me apegando em coisas que não são legais, como se eu tivesse uma capacidade absurda de manchar cada momento bom. 4 de espadas, que bom. Tá vendo que vem uma carta ruim e já vem uma carta de subida, de por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, você está evoluindo, você está indo para algum lugar. Você não está ficando preso, presa no mesmo ponto, tá? Não existe estagnação. Embora os resultados que Aquário busca não estejam chegando ainda, é porque você está sendo preparado para algo maior. E esse ser preparado, entenda por trabalhar exatamente as tuas sombras, né? Você precisa integrar as suas próprias sombras, olhar para essas sombras agora, porque o resultado está vindo rápido, tá? A sacerdotisa. A sacerdotisa fala de autoconhecimento profundo. Ela fala de insegurança, de dúvida sobre o caminho a seguir. Ela tem um pé no espiritual e um pé no mundo material. Você talvez não tenha entendido isso ainda, que você tem um pé no material e um pé no espiritual. Você não precisa fincar os dois pés no material e você não precisa fincar os dois pés no espiritual. Você pode ser o equilíbrio perfeito entre os dois. Eu posso estar falando com alguém aqui que tem um trabalho que você, às vezes, se sente mal por cobrar, mas o mundo é material, cobrar é importante. Existe uma energia de troca que é importante. Cobrar não é sobre tirar algo do outro, né? É sobre retribuição, trocas equilibradas, recíprocas e genuínas. Nós vivemos num mundo material, precisamos comer, vestir, né? Tem uma lição sobre... tem uma lição forte aqui sobre alguém que talvez tenha uma cultura, que aí depende de onde você mora, de como você foi criado, mas uma cultura de que ao pobre tudo lhe será dado, ao rico vai direto para o inferno, tá? Então você tem um desconforto quando você é reconhecido. Talvez não é sobre dinheiro, mas você tá fazendo ali e aí quando alguém te elogia, tu pensa, mas eu não fiz mais do que a minha obrigação, não mereço receber um elogio, não mereço receber esse reconhecimento. É isso, esse tipo de consciência que você precisa ser trabalhado. A gente pode estar falando, por exemplo, também de alguém que faz um trabalho excelente, mas vou dar um exemplo aqui, terapeutas, tá? A gente pode fazer o nosso melhor trabalho. Se o consulente não quiser melhorar, a gente consegue ir até uma parte. Se o consulente não fizer a parte dele, a gente não consegue 100% do resultado. Então pode ter alguém aqui que se culpa. Nossa, eu faço o meu melhor, mas as pessoas não têm resultado. Mas será que as pessoas estão fazendo a parte dela? Você é médico, né? Você prescreve um tratamento, aí a pessoa volta com o mesmo problema. Mas será que a pessoa fez o tratamento certinho? Será que você não está se cobrando coisas que não são da tua alçada? 10 de espadas. Você está se cobrando coisas que não são da sua alçada. Você está se cobrando coisas que não são da sua alçada. Por mais que todos nós tenhamos uma parte divina dentro da gente, nós não somos Deus, né? A gente tem uma partezinha dele, mas nós não somos onipotentes, onipresentes. A carta do eremita. Tem alguém que se isola porque sente que não consegue ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou terapeuta, né, há quase 5 anos, e no ano de 2023 eu tive 2 dois clientes que estavam em depressão e eram, né, atentaram contra as próprias vidas. E na época aquilo me fez muito mal, tanto que eu fiquei 6 meses sem atender, porque como que eu não estava conseguindo ajudar aquelas pessoas? Até que eu entendi que eu posso fazer o meu melhor e mesmo assim o livre-arbítrio do outro vai prevalecer, tá? Pajem de bastos, graças a Deus hoje os 2 estão recuperados, os 2 estão vivos, os 2 estão bem, mas foi muito difícil para mim como terapeuta me habituar àquilo ali, que eu não tinha poder sobre a decisão do outro. Ó, eu tenho pajem de paus e rei de paus. O que a gente está falando aqui? Que alguém que está em isolamento vai começar a ser convidado. É como se alguém fosse te puxar para fora, tá? Alguém vai tentar te puxar para onde? Para onde que esse rei de... O rei de fogo, Áries, Leão, Sagitário, tá? Nossa, para uma felicidade. Tem uma felicidade no teu caminho, tá? E que ela não vem sozinha. Para quem está em isolamento, aqui pode ser isolamento emocional. Você tá cheio de pessoas à sua volta, mas você não deixa nenhuma delas te ver de verdade, tá, Aquário? Isso tá acabando. Tem alguém que vem disposto, né, a meter o pé na porta e te puxar para fora. Me chamou a atenção essas rosas aqui, tá?
eu vi um braço tatuado. Pode ser alguém que tem uma tatuagem de flor no braço, tá? Eu vi um braço tatuado. Então, a gente pode ter aqui um braço direito tatuado, alguém magnético, tá? Alguém fala muito bem, é um líder, é aquela pessoa que quando ele fala todo mundo ouve. Pode ser homem ou mulher, tá? Não necessariamente é homem. Tarô é energia. Alguém que tem uma energia muito dinâmica, é brutalmente sincero, honesto, leal, exigente também, autoritário também, né? Nem todo mundo é só coisas boas, todos nós temos luz e sombra. É uma pessoa que é muito impulsiva, né? Se ela tem uma ideia, ela vai colocar em prática, ela vai pra cima. Se ela tem interesse, não vai medir esforços para mostrar o interesse dela. Mas também não é uma pessoa que tem ali muitas vezes, né? Principalmente se for de leão, tá? Leão lida com muitos traumas de rejeição. O leonino, por natureza, ele é rejeitado desde o dia que nasce, tá? Tem a aura de leão é algo que faz ele ser rejeitado. Então as pessoas sempre vão olhar de nariz torto para leão, as pessoas sempre vão julgar que leão tá se exibindo, tá se aparecendo, tá isso, tá aquilo, que leão é competitivo, mas na verdade o leão acaba criando uma casca, né? Porque desde o momento que ele sai da barriga da mãe, ele é perseguido por algo que ele não controla, que ele não domina, que ele não tem influência. Então, geralmente, leoninos, eles lidam com trauma de rejeição e cada um lida com seu trauma à sua maneira, né? Então não tem como saber como cada leonino vai lidar com esse trauma. Mas você pode estar lidando com uma pessoa que tem trauma de rejeição, ou você vai lidar com uma pessoa que tem trauma de rejeição. O que isso importa para Aquário? Que essa não é uma pessoa que faz joguinhos, tá? Ela mostra que está interessado. Se Aquário não está interessado e deixar claro que não está interessado, ela vai virar as costas e vai embora, tá? Ela não vai ficar insistindo. Ela vem com muita intensidade, ela mostra o que ela quer, e se você não se empolgar com a demonstração dela de afeto, ela vai se embora. Ela não fica batendo em porta que tá fechada para ela, justamente porque ela tem os seus traumas de rejeição para lidar, né? E quem tem trauma sabe que a única coisa que a gente não precisa é um gatilho. Então, no momento que ela sentir que você representa um gatilho, ela se afasta. Não vejo que isso acontece, porque a gente tem aqui como resultado dessa união um 10 de copas. Já tá em 17 minutos, deixa eu encerrar. Aquário, fez sentido para você? Se fez sentido, você quiser deixar aqui uma curtida, se inscrever, se puder hypar aí, eu fico muito feliz e grata. Quem quiser fazer a harmonização dos chakras, né? Eu trabalho com a radiestesia, então eu tenho um atendimento de radiestesia para fazer limpeza e harmonização dos chakras, tá? Quiser saber, me chama lá no meu WhatsApp, o WhatsApp tá aqui embaixo. Não faço leitura de tarô, tá? Ó, vieram aqui 3 cartas: Virgem, Mercúrio e Plutão. A leitura de Virgem pode trazer informações para vocês sobre a área de comunicação, trabalho ou transportes e sobre a capacidade de dar um salto e renascer. Transmutação pessoal, autodesenvolvimento, tá? Então a leitura de Virgem. Qual leitura, Renata? Qual que eu escolho? Aquela que te chamar a atenção pelo título ou pela capa, aquela que te cativar, tá, Aquário? Meu bem, um grande prazer, uma grande honra ter vocês aqui comigo. Vou deixar um vídeo aqui de sugestão para você continuar. Até lá e tchau, tchau.